Boa noite a todos. Estamos aqui online diretamente mais uma vez para o projeto Sua História Inspira, nosso projeto das sextas-feiras, que a gente convida um dos nossos alunos para poder estar entrando aqui e estar explicando todo o processo dele dentro do mercado da telefonia celular, desde o absoluto zero até o ponto atual, independente se ele já se formou, se ele está em curso ainda, se ele já tinha conhecimento antes ou não. O objetivo aqui é trazer para vocês a realidade de quem entra nesse mercado e trazer a opinião deles para você, para saber se realmente vale a pena ou não. E hoje a gente vai bater um papo com o nosso aluno Albert Andrade. Ele tem uma história aí incrível que sem dúvida nenhuma vai inspirar vocês. Ele vai estar contando um pouco da trajetória dele. Albert já passou por várias profissões. A última, no caso, seria faxineiro, e atualmente ele está se formando, se eu não me engano, ele está se formando lá no nosso curso na semana que vem, acredito que na quinta-feira. Então, dentro desse processo, ele já montou a loja dele, ele já tem a assistência técnica dele voltada para o mercado da telefonia celular. Ele vai vir aqui e vai bater um papo com a gente, vai mostrar como é que ele conseguiu todo esse processo, como é que as coisas começaram a andar, a partir de que momento ele começou a ter lucro e em que exato momento ele decidiu montar o seu negócio próprio, tá certo? Só um minutinho, vamos esperar o pessoal ir entrando. Samuel, pode chamar a gente no direct aí, Samuel, que algum dos consultores do nosso time vai bater um papo com você, tá certo? Boa noite, Sam, boa noite, Lori, Wilson, M10, Barbosa Sandro, boa noite, Samuel, boa noite, Kaique. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início aqui ao projeto e nosso amigo e aluno Albert poder bater um papo aqui com a gente, explicar um pouco mais sobre todo esse processo. Eu vou chamar o nosso amigo Albert aqui. Boa noite, Ed Santos. Deixa eu ver se Albert já está aqui na live para a gente já bater um papo com ele. Deixa eu ver. Bater um papo e não enrolar muito, já ir direto ao ponto. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Ah, sim. Não tô conseguindo agora. Agora sim. Agora. E aí? Como é que você tá, meu amigo? Boa noite. Boa noite, tô ótimo. Graças a Deus, tô lindo. Tô vendo aí que você tá na loja aí, né? Tô vendo os equipamentos, Sim. os acessórios aí atrás. Na loja. Pronto. Vocês funcionam até que horas? Nós só funcionamos até 7h30. Pronto. Então eu tô interrompendo o seu horário de ir pra casa. Fique despreocupado, é uma honra. É um prazer. Albert, para a gente começar aqui a bater um papo, introduzir aqui a sua história, como foi todo o seu processo, seria bom você se apresentar, falar para a gente aí o seu nome, a sua idade e com tudo que você já trabalhou até hoje, para a gente poder chegar aqui. Resumidamente. Dá um livro. Resumidamente. Pronto, gente, boa noite. Me chamo Albert, tenho 31 anos. Já passei por várias profissões já. Já trabalhei de auxiliar de pedreiro, já de almoxarifado, mercado, quase 12 anos na área de mercado. Já fui freelance, já de garçom, já fiz um pouco de cada coisinha já. E hoje eu estou saindo da área de CLT, já de forma geral. Pronto, eu lembro que um tempo atrás a gente conversou, tem um cabelo rebelde aqui voando. Eu lembro que um tempo atrás a gente até conversou sobre isso, né? Sobre a questão do CLT.
você estava verificando como é que você poderia, como é que se diz, fechar essa porta, na verdade, da melhor maneira, né? E Isso tudo mesmo. mais. A gente chegou a conversar rapidamente sobre isso, sobre os pontos que são importantes nesse momento, certo? E que você deveria ter o foco. Eu acho que o principal que a gente conversou foi sua prioridade. Isso. Porque não tem como abraçar o mundo. Exatamente. Cada lado tem seus prós e seus contras, mas eu acho que você já conseguiu aí decidir, conseguiu já alinhar, né, todo esse processo que você está fazendo agora de encerrando esse ciclo, né? Saindo lá do CLT para focar aí só no seu negócio. Fale um pouco para a gente como é que está sendo essa transição aí, como é que foi essa transição. Está sendo muito louca, porque eu estou saindo de uma fase agora que eu me acomodei por muito tempo. Sim. E essa acomodação me deixou muito estagnado, muito despreocupado, sem nenhum futuro, sem nenhuma pretensão de vida, sem alçar coisas grandes, sem querer coisas maiores já para a minha vida. E essa virada de chave agora, eu te posso dizer que eu estou com muito medo, porque sempre tem medo, né? Porque Faz sempre parte. algo novo dá medo. E quando a pessoa não tem medo, tem algo de errado aí. Eu estou Sem dúvida nenhuma. mas assim, eu estou com medo, mas ao mesmo tempo confiante. Porque se eu não tomar a iniciativa, por mim, nunca ninguém vai e fazer isso. Eu tenho que tomar essa atitude. Sem dúvida nenhuma. Só para o pessoal entender que está chegando agora aqui, a gente não está incentivando ele a sair do trabalho dele, não. Ele já está aí num processo, já tem um negócio dele. Ele só está explicando esse ciclo que é comum. A gente é ensinado desde quando a gente nasce a obedecer, né? Vai lá, obedece os pais, vai para o colégio, obedece lá pró, faculdade, e com aquele instinto de arranjar um bom emprego, e quando a gente arranja um emprego, a gente acaba ficando acomodado e acaba ficando estagnado ali. E é normal essa sensação que a gente tem de medo. Eu, quando eu larguei meu emprego há 10, 11 anos atrás, foi a mesma coisa, Albert. Só que, assim como você, eu virei minha chavezinha há 11 anos atrás e falei, cara, apesar de tudo... Já deu e... Exatamente, já deu. Então, a gente está falando aqui sobre isso, de conquistar, alçar voos mais altos. Isso. Basicamente é isso. A gente não está incentivando ninguém a largar a CLT, largar seu emprego. Já era uma coisa minha que já desde novo eu já queria empreender algo, já queria vender algo, já queria ser alguma coisa além do que pedem para mim me fazer, se ligou? E isso foi muito a virada de chave começou quando a minha esposa, que tá até aqui do meu lado, ela viu o curso da Rede Gênios pelo link no Instagram. Aí ela falou comigo, marido, tem esse curso aqui, que tal fazer? Eu falei, mulher, eu não sei fazer nada disso. Eu sou muito burro para isso. Sério, eu dizia isso o tempo todo, que eu não sabia fazer nada. Aí, no primeiro dia que eu fui para a aula, eu falei assim, rapaz, eu fiquei louco. Mas eu comecei a compreender que esse processo de você reaprender, reorganizar, você se adaptar a algo novo, dá um medo, dá uma sensação de um pouco de... Mas é algo bom, porque você não fica parado. Porque quando a gente abriu a loja aqui, por exemplo, tanto ela, tanto eu, nós já queremos abrir alguma loja, abrir alguma coisa já. Só que a gente quebrou a cara o tempo todo, tanto eu como ela. Fazia uma coisa e não estava certo. Aí parava. Aí começava
começamos a pedir direção a Deus. Senhor, nos dá um norte, uma direção para a gente investir o que nós temos para fazer algo para a gente. Sim. Aí que a gente começou o foco foi determinação. Começou a determinar, colocar diante de Deus tudo. Senhor, eu quero isso. E foi indo aos pouquinhos. Só que chegou num nível que a loja em si já não dava aquele prazer. Tipo assim, ela já vendia bem, já se pagava. Porém, tinha que ter algo mais, além só de uma loja. Estava sem propósito. Isso. E eu comecei a fazer esse curso, e eu percebi que tem algo novo. Sempre à nossa vista. Tipo, hoje eu não posso mais me acomodar só com a loja e com a assistência. Eu já estou pensando em algo maior já para agregar valores, agregar pessoas já à minha volta. E quando eu já não sei mais uso mais o suficiente, eu vou partir para outra metade. Exatamente. Tem que ir conquistando, galgando, caminhando e seguindo, né? Uma coisa que a gente sempre fala em sala de aula, vocês devem ter ouvido bastante, principalmente de mim, é com relação a esses pontos. Você sempre está foca no ponto agora, termina esse, depois que terminar esse, vai para o outro. Exatamente. E uma coisa que a gente fala constantemente é que, independente do seu objetivo, você precisa passar pelo processo. Exatamente. E o que você falou aí é uma coisa muito comum. Vocês abriram várias coisas e quebraram a cara em várias coisas, porque é como se você... Esse exemplo eu acho que eu já até dei em alguma das lives. Se eu peço para você ir no shopping, em algum shopping, no Shopping Salvador, no Shopping da Bahia, e você não tem esse endereço, você não tem essa informação, você vai demorar muito para chegar lá, porque você pode ir num caminho completamente oposto. Então, essa caminhada ela é muito árdua. Então, quando vocês procuram esse caminho, foi o que vocês falaram, você procurou aí, ela viu a informação e falou, cara, isso aí pode ser legal. Isso é um direcionamento. Você chegou lá para procurar um direcionamento, e a gente deu um direcionamento dentro dessa área, só que a gente deu um direcionamento com propósito. Desde sempre a gente fala, aqui não é só para técnico, você não é mero técnico, aqui você é um resolvedor de problemas, sempre trazendo algo a mais, não faça que nem todo mundo, não copie a concorrência, seja referência, a gente sempre trouxe para vocês visões de mundo que não são comuns. Exatamente. Hoje mesmo teve um cliente que veio aqui, ele fez ele fez um orçamento em outra assistência e o cara não explicou para ele os tipos de tela, os benefícios, os prós, nada disso. Aí eu cheguei para ele, senhor, tem a tela em céu, OLED, eu fui só falar para ele os prós e os contras. Ele amou a explicação e vai fazer com a gente já esse serviço já. Porque exatamente. Um norte para ele. Exatamente. Você deu o que a gente chama de conhecimento. Informação. Isso é uma coisa para quem não acompanha aqui, a gente fala bastante até nos stories. Existe uma diferença muito grande de informação, conhecimento e sabedoria. Exatamente. Informação é aquilo que está aberto a todos. O que é uma informação? Cara, meu celular quebrou, dá para consertar. Você troca uma tela, aí o cara vai trocar uma tela. Isso é uma informação. Ela pegou uma informação que é possível consertar o celular dele. Mas não é a mesma coisa. Exatamente. O que foi que Albert fez? Além de informação, o Albert falou assim, não, realmente dá para consertar seu celular sim, mas existem isso, esses benefícios, você pode escolher entre essa e essa peça e os valores ficam X. Isso se chama você dar conhecimento ao cliente.
O cliente, ele não tinha nenhuma informação com relação a isso. Ele não tinha o direito de escolher o que ia ser colocado no celular dele. Exatamente. A partir daquele momento, o Albert deu esse direito para ele. Falou, ó, existem essas peças no mercado. O que, que você quer que eu coloque no seu aparelho celular? O que, que cabe no seu bolso? Entendeu? Já saí. Basicamente isso. E o que seria sabedoria? Sabedoria é exatamente o que o Albert fez aqui. Ele fez o quê? Ele tem a informação que dá para consertar o aparelho, ele tem um conhecimento que existem diversas peças, diversas qualidades, e ele pegou esse conhecimento que ele tem e ele arrumou. Ele criou um fluxo, ele criou um processo para que para potencializar as vendas, potencializar o serviço da melhor forma, principalmente de uma forma honesta. Isso. É você pegar todo o conhecimento, toda a informação, estruturar de maneira tal que funcione bem para ambos os lados. É bom para você e principalmente é bom para o cliente. Cara, eu costumo dizer que não é nem a mais, nem a menos. Assim, por exemplo, já teve cliente aqui que ele chegou ou só em mais de 3 lugares aí por cima. Ó, aí eu fiz esse mesmo processo com ela. Eu fui muito honesto com ela. Ela só tinha dinheiro para uma tela em céu. Eu dei o custo-benefício para ela, pelo que ela quis, mas pela minha honestidade, pelo nosso jeito aqui, ela tem mais 3 aparelhos. Ou seja, o que eu não fiz em um valor extremo, só em um, eu fiz 4 vezes mais, até 5, em 4 aparelhos. Exatamente. Isso daí é uma forma de pensar inteligente. A gente ensina vocês a trabalhar com as ferramentas. É aquele ditado até que é até clichê, né, Albert? A gente não te dá o peixe, a gente te ensina a pescar. Exatamente. Porque fica fácil se você der o peixe, já ele todo já pronto já para comer. Mas tem que dar. Existe um problema muito grande em dar o peixe, Albert, que é o mesmo problema de quem é CLT. Quando você é CLT, o cara ele simplesmente ele te dá o peixe, que é o quê? Albert, faça isso e ganhe isso. Ou seja, você só faz aquilo. Você só faz aquilo. O dia que atualizar alguma coisa, o dia que você ficar 10, 15, 20 anos numa empresa, essa empresa ela te tirar, você fica completamente perdido. Eu sei disso assim mesmo. porque eu escuto constantemente isso lá na empresa. Às vezes que eu atendo os clientes, que eu fico na recepção, que eu me coloco nessa posição também, para poder ouvir o outro lado, a gente escuta constantemente isso. E eu não preciso ir muito longe. Meu pai era supervisor de manutenção. Ele trabalhou, acho que 12 ou foi 13 anos numa empresa. Ele foi demitido para ele se reestruturar novamente, aprender, se atualizar num período de 12 anos, é muito complicado. É muito complicado mesmo, viu? É muito complicado. Então, o que você está fazendo, na verdade, trocando de área, né? Migrando de área, não tira o conhecimento que você tem da área de lá, de forma alguma. Você está agregando muitos outros conhecimentos e, principalmente, você está colocando tijolo numa construção que é sua. Isso. Esse é o principal. Esse é o principal. Tu não está construindo, a partir desse momento, tu não está construindo mais nada para os outros. Tu está construindo para você. Mas, Albert, acho que tu já falou basicamente aqui, mas o que você diria que foi o fator principal para você procurar uma outra área? O que você achou que não estava dando mais? Principal, tem vários, mas tem um que eu achei que esse foi crucial, que foi quando eu me deparei numa situação que eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu estava mentalmente muito abalado com o que estava à minha volta, porque assim, eu me acostumei de tal forma ao comer o feijão com arroz,
que eu via as pessoas crescer em minha volta. E, querendo ou não, dá um pouco de inveja, dá um pouco de anseio para crescer junto com eles. Aí eu parei assim, cara, ele está fazendo algo para crescer. Ele está fazendo algum curso, fazendo alguma coisa para crescer. E eu estou fazendo o que da minha vida? Chegando nos 30 anos, sem ter uma coisa que eu possa me orgulhar. Sabe aquele estalo de mente que você chega, dizer que é a fase dos 30 anos. Você olha para trás e vê o que você já conquistou, que está na sua frente. E tudo que eu já conquistado antes, eu achei muito pequeno ainda. Faltava algo a mais para preencher essa sensação de bem-estar, de prazer. E eu busco isso todos os dias. Porque, assim, eu vim de uma vida muito, muito difícil. Eu tinha 12, 13 anos. A minha mãe, por exemplo, ela só comia 4 pães. Dois para mim e 2 para meu irmão. Ela não comia. Tinha dia que nosso café, almoço, era café com farinha. Eu fui crescendo nisso direto. E aquilo, eu chorava, me indignava com isso, de ver todo esse processo. Eu nunca cansei. Até então que eles estavam na mesma. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sempre tive esse manejo de lidar com pessoas, de lidar com cliente. Se no mercado que eu trabalhava, eu conseguia fazer com que um cliente comprasse não só uma carne, mas uma carne, uma calabresa, um bacon, um feijão, e gastasse mais de R$ 100 ali, porque eu não posso ia investir isso em outra área. Entendeu? Sim. E esse Sim. estalo foi isso. Eu estava desperdiçando o dom, desperdiçando o talento que eu tenho numa área que não ia me agregar a nada. Só ia Exatamente. todo dia. Esse seu estalo, ele é como se fosse uma queda do véu ali, né? É o momento que você consegue enxergar, parece que você sai do seu corpo e consegue enxergar tudo de fora que está acontecendo. Você olha assim, você fala, eu tô tantos anos aqui. Oi? É tipo um jogo de xadrez. Quem está jogando não vê o antes, durante e o depois. Mas quem está por fora já anda até jogadas antes. Exatamente. Então, você olhou ali, você começou a pensar, cara, se eu continuar aqui, foi basicamente isso que tu pensou, ó. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, será que eu vou conseguir o que eu quero amanhã? Basicamente Exatamente. isso. E o ser humano, por natureza, ele não se contenta com o pouco. O ser humano, ele não quer pouco. A gente costuma dizer, cara, eu vou te falar uma coisa aqui que eu já falei em alguns locais. Eu não lembro de ter falado isso ainda na sala de aula, porque não veio ao caso, mas como você está tocando isso, a gente costuma dizer que é uma informação contraintuitiva. O que é uma informação contraintuitiva? Você falou, o ser humano não se contenta com pouco, não foi? Mas, ao mesmo tempo, ele se acomoda muito rápido. Exatamente. Então, as informações ela não batem. O que significa? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porém, eu quero estabilidade, eu quero segurança, eu não quero arriscar, eu quero ter as coisas, entre aspas, tipo, mais fácil ali. Pô, já tô aqui, já tô recebendo, já tô trabalhando, por que eu vou sair daqui? Entendeu? Então, é uma informação contraintuitiva. Porque, ao mesmo tempo que você não se contenta com pouco, você se acomoda muito rápido. E você tem que ver que o que pesa sempre mais é ficar acomodado. Porque tem poucas pessoas que conseguem, eu vou generalizar aqui, né? Que conseguem alcançar o objetivo. Porque a galera não quer passar pelo processo. A pessoa E o processo é
A pessoa quer pular do eu quero pro eu conseguir. Ela não quer passar do eu quero, tô tentando, tá difícil, aprendi, consegui esforço, procurei informação, fiz um curso, abri uma loja, fechei e consegui. Tem muita coisa aqui no meio. É um leque muito grande. Para você ter uma noção, na primeira aula que eu tive, no dia seguinte, eu já consertei um aparelho celular. Na primeira aula. Já abri ele todo, já fiz todo o processo nele já. Eu não sabia mexer com precificação, com nada disso. Porque aprende com o tempo esse processo, porque explica na aula sim, mas na vida real é outra coisa. Agora mesmo eu estou orçando uma tela de um aparelho que eu nunca imaginei fazer ele. Um S20 Plus. Celular muito caro. E a cliente está confiando em mim para isso. Ela não está confiando, ela já confiou. A que ponto de. Tipo assim, porque ela já viu o meu trabalho, já viu como eu presto já o meu serviço, e ela viu que inspira nela confiança. Eu acho isso Sem massa. dúvida nenhuma. Porque assim, Igor, Sem não é dúvida nenhuma. a questão, gente, não é a questão de manda o Pix, dinheiro, não. É confiabilidade. É para você ter o cliente já na sua mão. Exatamente. É fácil você hoje ver uma placa, trocar uma tela, trocar qualquer conector, qualquer coisa e ganhar o seu dinheiro. Mas se você tratar mal esse cliente, ele nunca mais volta. Exatamente. Esse aí, Albert, é o processo que eu não lembro se eu já falei na sala com vocês, porque não faz parte do cronograma, mas eu sempre entro na sala de aula e eu falo sobre esses pontos. Primeiro, que conhecimento vende mais do que serviço. Muito você mais, vender sempre. serviço, eu quero consertar celular. E o cliente chega lá e você dá a explicação que você deu, aí você vende. Eu falei até com o Ed no grupo, não sei se você viu, ele disse que ele recebeu o celular para fazer manutenção e o cliente não tirou o plásticozinho do aterramento. Então, o cliente estava com uma tela sem aterramento que pode ter facilitado esse aparelho a queimar. E eu falei para ele, quando você entregar o aparelho, você mostra a tela e explica esse processo. Porque tu está passando o conhecimento. Falou, ó, e ela vai deixar de confiar nos demais. Exatamente. Coincidentemente, Albert, Ed colocou isso no grupo, acho que foi ontem, ou foi hoje de manhã, não lembro. Eu recebi hoje um iPhone 12. Eu fiz o orçamento de um iPhone 12. Ficou 1.050. Eu abri o iPhone, eu tirei a tela estava com um plásticozinho lá. Ou seja, o técnico colocou lá, ou seja, facilitando para queimar, e o cliente me relatou o problema no touch, intermitência, até que parou. Eu abri, tá lá, os dois plásticozinhos atrás da tela. Isso é realmente um técnico iniciante, um técnico do YouTube. Por isso que eu falo para vocês que não tem como vocês, em hipótese alguma, sem técnico, vocês são anos-luz à frente de qualquer técnico. A visão que você está tendo aqui, isso que você está conversando com a gente, é visão de um empresário, uma coisa que você está visando lá na frente, que é o que a gente vai falar aqui, né? Que é o LTV. Quando você é honesto, quando você vende conhecimento, o cliente volta para você mais vezes. Exatamente. Esse é o processo que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value. É o tempo, é o tempo de vida útil que o cliente ele fica retornando para você, né? Eu até coloquei aqui para falar o nome da métrica certa, Lifetime Value. É uma métrica de vendas que calcula o lucro total gerado por um cliente enquanto ele continua comprando os seus produtos. Ou seja, esse cliente ele só vai parar de ir até você, Albert, como você falou. Tem cliente que já levou 4 aparelhos.
Ele só Isso. vai parar quando você quebrar essa confiança. É. Enquanto essa confiança ela não quebrar, ela vai continuar gerando lucro para você constantemente. É isso que o pessoal não entende ou não sabe. E isso vocês aprendem lá dentro. Mas na prática a coisa muda porque quando você se depara com certas situações, você tem que ter um tempo de reação. E dependendo de como você proceda com o cliente, pode perder ele ou pode ganhar ele. Tem esse processo ainda. Pronto, mas você vai lembrar agora. Isso tem no módulo de marketing. Isso tem no módulo de marketing, bem porque o módulo de marketing chama de marketing neurocognitivo. E a parte de cognição é o que a gente fala para vocês em sala de aula, que o ser humano não está acostumado. O que é a cognição? É a capacidade de perceber, enxergar e analisar as informações muito rápido para chegar numa solução de um problema. Eu falei isso na sala de aula. Isso. E mostrei os pontos que são cruciais ali. Só que essa cognição, ela só é treinada, Albert, na prática. Porque a gente nunca treinou. Se a gente sempre obedece, a gente não resolve problema, a gente não treina a nossa cognição. Isso. E uma coisa que eu poderia acrescentar aí, olhar nos olhos dos clientes. Quando você fala com o seu cliente, você tem que olhar no olho dele para inspirar alguma coisa. Você está ali falando com o seu cliente, está no celular, a atenção não é toda da dele, está sendo dividida. Eu percebi isso algum tempo atrás e mudei essa tática. E eu percebi que quando eu foco no cliente, eu paro de fazer tudo o que eu estava antes, foco nele, explico tudo, sai mais satisfeito. Porque ele vai pensar, o seguinte, não, essa pessoa, ela me deu total dedicação naquele momento ali. E quando eu não dava, eu posso ter perdido muitos clientes por não ter dado atenção 100%. Com erro, você percebe na caminhada. E assim, uma coisa que eu estou prestando muita atenção, até num curso, algo que eu gosto muito. Os professores são muito detalhistas. Você, o professor Marcelo, o professor Marcos, antes, quando estava com o Jairo também, ainda, detalhe em cima de detalhe, não seja só mais um. Lá na minha turma, a gente até brinca assim, se trocou a tela, trocou a bateria, trocou qualquer coisa e não tá bom, é placa. A gente brinca assim lá, né? Sim. Mas, brincadeiras à parte, esmiuçar cada detalhezinho. Eu costumo dizer que aparelho celular é um corpo humano numa mesa de cirurgia. Você não vai ficar ali só meia hora, uma hora, várias horas ali. Mexe numa coisa, se não deu certo, mexe em outra, tira uma foto, grava um vídeo para ver como estava antes, para ter uma base. Porque, tipo assim, tem dias que eu passo 2 horas, 3 horas em o mesmo aparelho dentro de casa. Eu só saio na hora que ele está. Exatamente. Mas esses aparelhos são aparelhos um pouco, às vezes, que são, como é que se chama? São problemas que não são comuns. Então, aí, você precisa dar uma atenção total. Muito Isso que legal. você falou aí, ele é claro. A gente fala bastante, acho que eu sujei a câmera. A gente fala bastante sobre... Eu sujei a câmera. Deixa eu ver se vai melhorar. Bom. Eita. Deixa eu limpar. Acho que agora foi. Tá perfeito. Pronto. A gente fala bastante com relação a diagnóstico. Se você é um técnico, se é um mero técnico, é um técnico de YouTube, você normalmente passa os diagnósticos comuns. Eu até gravei uns vídeos hoje das manutenções que eu fiz, mas o dia foi tão corrido que eu não consegui colocar lá nos stories. Gente, eu não sou técnico, mas eu não perco dinheiro. Dinheiro aparece, eu vou lá e pego, certo?
Albert conhece a minha clientela, a gente já conversou bastante. Um dos foi o 12 e o outro que eu peguei hoje foi um XR com a câmera tremendo. O que é que um mero técnico ele ia fazer? Ele ia mandar falar, dar o diagnóstico de substituição da câmera. A câmera está tremendo, a gente sabe quando a câmera está tremendo. Normalmente, o mais fácil é câmera com problema. Só que quem já está na área sabe que pode ser uma série de coisas. Pode ser oxidação, pode ser um parafuso errado imantado, que ele vai puxar ali, como é que se chama? Ao redor da câmera tem o estabilizador é de imã, se você bota um parafuso imantado aqui, ele fica puxando, a câmera fica tremendo, pode ser a própria câmera, enfim, uma série de coisas. E o cliente chegou, eu falei, não, preciso verificar, primeiro não, mas é câmera. Eu falei, não, podem... Aí expliquei o quê? O conhecimento. Falei, já passou por manutenção ao seu aparelho, já foi para outro local, teve contato com água, e foi explicando. Até aí, ok. Fui lá, abri o aparelho dele. O cliente disse que não tinha tido contato com água, mas assim que eu abri, o sensor de umidade do iPhone estava vermelhinho. Então, o aparelho ficou logo. teve contato com água. Próximo do sensor alizinho da câmera, do flex, do FPCzinho da câmera, tinha uma marcazinha que comumente fica ali quando tem águazinha. Fica uma marcazinha lá, tipo úmida. Eu falei, então, teve contato com água, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser verificar focos de oxidação ali no FPC e vou trabalhar ali em cima disso. Antes de qualquer coisa, eu entro em contato com o cliente novamente e deixo o serviço pré-aprovado, porque eu vou fazer a desoxidação. Então, eu falo, vou fazer uma desoxidação aqui, estou verificando que teve um contato com água, pode ter sido suor ou algo do tipo. Mostrei o sensor para ele, tudo mais, expliquei tudo certinho e falei, eu vou fazer o processo de oxidação. Se funcionar a sua câmera, você tem que pré-aprovar, custa R$190. Posso fazer? Pode. Pronto. Por que esse contato prévio antes de fazer? Porque você pode fazer a desoxidação, pode funcionar, e o cliente fala, não, mas eu não autorizei, eu não vou pagar. Eu quero meu celular do jeito que ele estava. Isso é muito comum. Rola muito disso. Aí ele aprovou, eu fiz todo o processo e a câmera dele voltou a funcionar. Ou seja, voltou a funcionar com uma desoxidação aí no FPC da câmera, tanto da placa quanto do flexinho da câmera. Ele pagou R$190 e foi o custo que eu tive. Custo de tempo de conversar com o cliente, abrir o aparelho e desoxidar o FPC. E voltando para o assunto que você falou aí, a gente estava conversando antes, de olhar nos olhos do cliente, conversar e tudo mais. Uma coisa que eu falo bastante nas consultorias, nas mentorias com meus clientes, que eu tenho clientes diversos, de áreas diversas, né? Eu sempre faço uma pergunta para eles, que é: qual é o ativo mais valioso atualmente para você, Albert? O ativo mais valioso. Você fala geralmente o pessoal fala que é o tempo, o ativo mais valioso que todo mundo tem. Geralmente o pessoal fala que é o tempo. Só que você... esse tempo... Pode falar. O tempo, assim, realmente, ele é muito valioso. Mas não adianta ter tempo e não ter sabedoria para administrar ele. Entende? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora sim. Mas aí sabe o que eu levo para os clientes? A maioria fala tempo. E eu falo exatamente o que você falou aí. Para você ver como a sua visão já tá se expandindo. Eu falo que o tempo, o ativo mais valioso é a atenção. Por quê? Porque você pode ter o tempo do cliente, por exemplo, a gente aqui, você está me disponibilizando o seu tempo. Só que se você não me der atenção, não adianta de nada. Exatamente. O tempo, o cara pega o celular e ele tá no celular ali, olhando o Instagram. Ele tá pegando o tempo dele e tá dispondo para o Instagram. Ele vê o seu anúncio, se ele não der atenção ao seu anúncio, atenção ao seu post, atenção ao que você está falando, não adianta de nada. Então eu costumo dizer que o ativo mais valioso não é o tempo, é a atenção. A atenção é reter a atenção para si. A focar nela. atenção
é o ativo mais difícil de se ter hoje e você tocou no ponto chave. Você precisa dar a 100% de atenção ao cliente. Se ele percebe isso, ele se sente extremamente importante, porque receber atenção hoje está cada vez mais difícil. Para você ver que como você conseguiu enxergar dentro do seu processo. Você já enxergou isso. Então você está no caminho certo. Eu assim digo a atenção pelo seguinte fato. Já teve aulas que eu me matava para fazer alguma coisa assim, uma troca de CI, por exemplo, algo do tipo, e os professores, não, faça assim, assim, chegaram para ensinar mais de uma vez para mim. Ou seja, aquela atenção que o professor deu me fez saber melhor aquele assunto. Sem E o que eu aprendo, eu procuro passar para as pessoas. Assim, eu só posso dar assim, o que eu tenho, né? Não vou dar o que eu não tenho. Assim, Exatamente. por exemplo, a minha esposa, que ela tá com um pouco já de vergonha aqui. Ela vai Ela entrar também daqui a pouco para bater um papo com a gente aqui. ela não sabia mexer muito também em aparelho celular. Aí o que foi que eu fiz com ela? Eu falei assim, amor, eu vou te ensinar a trocar tela, bateria e conector. Que é o que mais rola. Igor, acredite em Deus, não em mim. Ela aprendeu mais rápido do que eu. Acredito, sabe por quê? Porque geralmente as mulheres têm um foco e uma atenção 10 vezes maior do que os homens. Isso. Eu não sei se a sua turma, eu não sei se a sua turma tem mulher, porque era por causa do horário da noite. Tem. Se você prestar atenção, cara, existe uma evolução muito grande. Só a ciência para explicar isso, porque eu não vou conseguir explicar. Eu não vou conseguir explicar. Mas a gente teve uma aluna de 11 ou se foi de 12 anos, que eu nem acreditei. Ele estava no grupo falando no Telegram. Falava no Telegram e eu lembro que eu fui lá no Caminho das Árvores, ela foi lá no Caminho das Árvores. E eu perguntei para Marco. Foi para Marco ou foi para André? Eu não lembro. Eu me esqueci o nome dela. Não vou conseguir lembrar. Eu perguntei, o pessoal falou, é aquela menina ali. Aí eu olhei na sala, levei uma menina pequenininha. Eu falei, não é. Foi na turma da tarde. Aí eu falei, não é ela não, é uma menina que faz serviço, que terceiriza, que compra peça. Aí o pessoal, não, falou, é ela mesma. Eu falei, cara, não pode ser ela. Para você ver o preconceito de como é que ela tem 12 anos e tá terceirizando pra galera, comprando peça e fazendo uma série de coisas. Albert, só pra gente dar um resumão aqui para quem tá entrando agora, que a gente já tem quase uma hora de live. A gente está conversando aqui com o Albert. Albert é um aluno que já está se formando, inclusive, semana que vem, se eu não me engano, não é isso mesmo, Albert? A 9 agora. Ele está passando por todo esse processo, está falando um pouco aqui da experiência dele e como é que foi todo esse processo. Falou um pouquinho das dificuldades também, ele vai falar um pouquinho mais dessas dificuldades agora. Ele tem aí a loja dele, a assistência técnica dele voltada para isso. Falou agora também sobre o conhecimento que ele está passando para a esposa dele, né? E o quanto ela está absorvendo, aprendendo e colocando isso em prática. E a gente vai conversar muito mais agora aqui com relação ao mercado, com relação à parte de lucro. Ele já falou aqui que no primeiro dia de aula, quando ele chegou lá, ele já meteu mão e já consertou também um aparelho. Eu vou dar uma lida aqui na mensagem que mandaram. Pode falar, Albert. Eu considerei esse com medo, Igor, porque assim, eu fui trocar uma película, só que eu usei álcool 70% e estava trincado embaixo, estava aparecendo o FPC. Aí começou a ficar quente o lugar e a tela, bum, leita azul. E agora? Nunca fiz isso na vida. Resultado,
comprei a tela, 50% eu paguei e já outros 50% foi o próprio cliente. Troquei, tá bom, até hoje. Imagina. Pronto, aprendizado, Albert. Tudo é aprendizado. A gente não vai nascer aprendendo tudo. A gente vai Não, errar. aprendizado. A gente vai errar bastante ainda. Quem tiver Foi. pergunta que quiser fazer para Albert, pode ficar à vontade aí para poder estar perguntando. Albert, eu quero que você me dê agora aí uma visão geral que você tem do mercado da telefonia celular como um todo. Não só de manutenção. Visão Sim, sim. geral. Venda de acessórios, compra e venda de aparelho usado, manutenção, enfim. Dê uma visão macro aí do que você... E a questão de vendas de acessório hoje, eu vendo muito. Normalmente não, mas assim, carregadores, películas, fones, acessórios, até particulares que não acho por aqui, eu vendo muito aqui. Nós daqui a pouco não é muito. Eu ganho mais. Tem hora que a gente ganha mais em acessório, porque assim, porque é que a gente faz um combo de vez em quando. Sim. A gente troca alguma coisa já no aparelho, aí já faz o quê? Aí a cliente já compra uma capa, uma película e um carregador. Nessa a gente já faz um precinho bom para ela. Sim. Ela gasta um pouco mais e sendo já satisfeito também. A questão hoje, assim como um todo, eu ainda não estou ainda mais tanto assim na parte de vendas de aparelho. Eu ainda estou começando a ingressar nessa parte agora. Comecei, parei, mas quero voltar novamente. Mas a área de telefonia, ela é uma área muito promissora mesmo. Só que você tem que ter muita sabedoria, muita cabeça fria para você fazer as coisas no time certo. Se você fizer antes, perde, ou depois perde. Mas, assim, é algo muito bom que só faz crescer. É uma área que está se expandindo muito. Aqui no bairro está crescendo muito. Aqui tem muita Pronto. assistência, mas nem todas são especializadas em certos serviços. Eu vou largar aqui. A gente está largando aqui na tua live vários pontos de vista que não são comuns. Eu estou pegando, destrinchando basicamente o que tu está falando e estou trazendo uma visão destrinchada, né? O que você falou de combo, por que combo vende muito? Se você olhar no Mercado Livre, tem vários vendedores que fazem uns combozinhos e botam para vender. A ideia principal do combo não é que a pessoa ela quer ganhar mais, ela não quer perder. Exatamente, A perder. sensação de perda na nossa cabeça ela é muito maior. Inclusive, eu falei isso na sala de aula de vocês também no módulo de marketing. Todo mundo gosta de ganhar, beleza? Mas acima de ganhar, ninguém, em hipótese alguma, gosta de perder. É, Então, quando você deixa lá a sensação de perda, é mais fácil do cliente de comprar. Isso é uma chave muito grande. É uma chave muito grande. Ele está entregando uma chave aqui na live que é muito grande. O que são combos? Se você faz um combo lá, coloca 3 coisas com um valor próximo, ele não é que ele vai comprar porque é mais barato. Ele vai comprar porque ele não quer perder a película. exatamente. Eu não vou falar as estratégias que a gente geralmente fala aqui para você crescer com o cliente e tudo mais, mas a gente diz assim, ó, tenta fazer isso e dá tal coisa que o cliente ele vai fazer. Ele não gosta, mas ele vai fazer porque ele Vai não quer fazer. perder o que você está dando. Não é que ele queira ganhar. Você está acessando o interruptor de perda nele. Ó. Se você só fizer isso, você vai ter tendo isso. Se não fizer, não tem problema nenhum. A partir dali ele fala, pô, eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa oportunidade. Exatamente. Ele vai lá e faz
cai, digamos assim, na isca que você criou ali para se beneficiar de Você alguma forma. oferece para o cliente algo vantajoso para ele, sabendo que você está ali atraindo ele, está trazendo para si ele. E uma coisa, Exato. e tem uma coisa que eu odeio é perder cliente, né? Eu sou chato com isso. Eu sou muito Mas exatamente. chato. Não é você, todo mundo. Sensação de perda, ela afeta muito a gente pela aquela questão neurocientífica que eu expliquei dentro de sala de aula. A gente tem lá a amígdala, tem, enfim, o hipocampo e a amígdala. Um é responsável pela parte positiva, outro é responsável pela parte negativa. Para a gente ter um estímulo positivo e afetar a gente precisa de vários estímulos positivos. Já o negativo, um derruba a gente. Acontecem Exatamente assim. várias coisas boas na nossa vida e a gente segue a vida como se tivesse ok. Basta acontecer uma coisa ruim que a gente fica extremamente desmotivado, para baixo, fica triste. Então, por isso que, rapaz, eu estou entregando aqui um ouro absurdo na live, que é a sensação de perda, ela é muito maior. Muito. Então, se quem está aqui na live, ou quem for, eu vou ver se até se eu edito essa live aqui, que eu vou recortar algumas coisas, porque tem coisas que... Mas realmente, isso que eu estou te falando aqui, Albert, eu te desafio aqui na live a procurar no YouTube e a encontrar algo parecido com o que eu estou te falando. Fala, não. Sabe por que Não, não fala. tem? Porque entra no que eu estava te falando de informação, conhecimento e sabedoria. O que eu estou te falando aqui é sintetizando cursos que eu já fiz, certo? Cursos que são técnicos, cursos que são de vendas que usam isso, e juntar e colocar uma lógica do porquê. Então, o que eu estou falando, basicamente, é um conhecimento meu que eu aprendi, juntei as informações e trago para vocês e levo para os clientes. Então, não é que você odeia perder cliente, você odeia perder qualquer coisa. Você ama ganhar cliente, mas perder é inaceitável. Exatamente. Assim mesmo, desse jeito aí. E um detalhe que é muito... Um detalhe que vale ouro. Quando você perde um cliente, você não pode só quem está ao redor dele. Exatamente. Porque ele não vai te indicar para ninguém. Essa questão ainda. Exatamente. Muitos técnicos, eu vou usar a palavra técnico, mas quando eu uso técnico, eu estou tirando completamente... Eu não vou dizer 100% dos nossos alunos, porque nem todo mundo segue o que a gente fala. Todo mundo segue a rota que a gente está traçando, certo? Mas a grande maioria segue o que a gente pontua ali. Então, acaba tendo um processo mais, como a gente pode dizer, de captação de cliente a longo prazo. Vocês trabalham em cima para ter LTV, ter lucro sobre aquele cliente ali durante o máximo de tempo possível. Enquanto os outros técnicos comuns, meros técnicos ou trocadores de peça, eles fazem o quê? Eles estão preocupados somente naquele momento. Eles não estão preocupados com o pós. Eles não estão preocupados se vão colocar uma peça ruim. Eles não estão preocupados se a peça ela quebrar e o cliente voltar. Eles não estão preocupados com isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem direto. Não estou falando mal de comércio nenhum, não estou falando mal de ninguém. Mas no centro funciona exatamente assim. O centro é base de quantidade. Então, eles cobram um valor bem baixo e ganham na quantidade. Porém, eles não dão garantia e, se bobear, eles nem compram uma peça. Por quê? Eles falam assim, ó, tem uma peça ali que é R$100, vai lá e compra. Quando o cliente ele volta, ele fala, não tem garantia, a peça não foi eu que comprei, vá lá e se vira com o fornecedor. Basicamente, é assim que funciona. Já vocês trabalham no que a gente chama de X1. É um trabalho ali, como se fosse um trabalho personalizado. Você falou, você conversa com o cliente, você explica. É quase uma consultoria, Albert. É isso mesmo. Você vai explicar para ele quais são as peças, o porquê, qual a qualidade. Enfim, você está ali, ó, personalizando o seu atendimento. Você está solucionando um problema, levando informação e conhecimento e trazendo o quê? Sabedoria e
testando o seu poder cognitivo para tentar solucionar aquilo ali no menor prazo de tempo. E não Isso. só tecnicamente falando. Se o cara, aquilo que a gente falou, se o cara é motorista de aplicativo e você tem um aparelho reserva, você pode resolver o problema dele, que o problema dele não é o aparelho quebrado. O problema dele é não rodar, não trabalhar, perder dinheiro. Exatamente. Entendeu? Vamos mudar um pouquinho o viés aqui da live. A gente falou um pouquinho do mercado como um todo. A gente não chegou na parte de lucro ainda, mas eu acho que é interessante a gente conversar um ponto que que eu acho que foi um ponto de dificuldade sua no início, que a gente conversou bastante e tudo mais. No início você teve um pouquinho de dificuldade como um todo, não foi? Você conversou comigo várias vezes. Como você está falando aí, você falou assim, todas as dificuldades possíveis. Passa um leque aqui. É importante a gente falar isso. E eu lembro, Alves, que você, quando entrou, apesar de você estar completamente à vontade aqui na live, como se fosse comum você entrar em live e conversar, você entrou tenho uma vergonha. Você entrou no curso muito fechado. Eu lembro que você entrou no curso, eu cheguei, quando eu conversei na sala, você quase não falava. Os grupos, você me perguntava as coisas, eu falava, Albert, pergunta lá no grupo, porque mais pessoas podem saber e tudo mais. Mas eu falei, mas se você não se sente à vontade ainda, pode continuar falando comigo aqui, que eu vou tentando intermediar esse processo. Mas é bom que você comece a treinar para começar a ganhar essa confiança, porque isso você vai levar para o seu cliente também. Isso. Você vai precisar disso também. Você pode explicar para a gente, falar como é que foi todo esse seu processo no início e esse processo seu de evolução com relação a essa... Cara, como todos aí já perceberam, eu sou um gago, né? E esse processo aí já, para mim, já era muito traumático já. Porque eu tenho um pouco de fobia a tanta gente, a ficar perto de pessoas ainda. Mas eu tenho trabalhado isso dentro de mim ainda. Mas referente ao curso, por exemplo, eu comecei, realmente, eu não queria falar, só queria ir executar e ir para casa. Ouvir, executar em casa. Tipo uma máquina. Mas eu percebi que se eu não perguntasse, se eu não tirasse essa vergonha, essa timidez, esse medo de querer falar e alguém rir de mim, eu ia aprender nada. Eu tive que começar a me desarnar nessas questões. Dizer, não, para eu adquirir conhecimento e sabedoria, eu tenho que falar alguma coisa. Aí começou a falar alguns serviços que eu não sabia nem por onde começar. Falei, rapaz, e agora? Ia para o YouTube, você bota uma coisa lá no YouTube e aparece outra. O tempo todo. Direto era assim. Até hoje é assim. Pronto. Aí nessa eu tive que... Aí comecei a ir conversar mais, a ter mais conhecimento. Eu ia nas lojas, Igor, para saber de alguma peça. E eu falava, o nome da peça tudo é errado. Falava nomes que não era certo. Falei, mas com o tempo eu fui já pesquisando o nome, algumas palavras que eu não sabia, que eu não tinha no meu vocabulário. Eu aprendi a ir falar no curso. Sim. Essas coisas assim. Hoje eu estou mais solto hoje, mas ainda não estou o suficiente ainda. Ainda estou preso ainda. Mas você, assim, me permite dar a minha visão externa? Sim. Tá. Cara, acho que eu já até falei com você, até conversei isso. Não sei se eu falei hoje também, quando a gente começou mais cedo. Você teve uma evolução extrema.
extrema, ao meu ver. Teve uma evolução muito grande, então as suas conquistas elas vão muito além do curso. As suas conquistas elas vão muito além de conhecimento técnico, de visão de mundo, que eu acredito que você está falando várias coisas aqui que são referentes à visão de mundo. Realmente você tirou esse véu aí, começou a enxergar de outra forma tudo que estava ao seu redor. E uma dessas coisas foi justamente isso. Quando você começou a conversar comigo e falar das suas dificuldades, eu percebi o porquê inicialmente ali, mas eu, em momento algum, conversei com você diretamente. Falei, cara, sinta-se à vontade, estou aqui, mas sempre fui te incentivando. E qual é a virada de chave aí? Ver você tentar. Essa é a virada de chave. Ver você conseguir enxergar que para você chegar onde você queria, você tinha que ser mais. Você tinha que ir além. Além do que já estava. Então, você fez o quê? Você começou a se testar. Você começou a perder o medo, entre aspas. Quando a gente diz perder o medo, gente, a gente não está dizendo que ele não tem medo. É coragem de seguir. O medo vai estar lá. Quando ele começou a falar na sala de aula, foi que ele falou aí, o medo do pessoal rir de mim. Esse é um histórico que tá enraizado nele, na vivência dele. Eu não sei o que é isso. Entendeu? Só ele pode falar o que ele sente, o que ele viveu. Mas ele teve coragem de começar a colocar, a falar dentro de sala de aula. Depois, eu acompanhei a sua evolução no grupo, lá na comunidade. Eu acompanhei, eu vi tuas primeiras mensagens, vi teus primeiros áudios. Eu falei, caramba, o Albert tá mandando áudio pro grupo. Cara, eu fiquei extremamente feliz. Eu não lembro se eu falei contigo. Eu não lembro, para poder respeitar todo esse processo. Então, você cresceu dentro do curso como pessoa, porque isso é pessoal. Isso, muito pessoal. Isso que você tá... Cara, tu tá numa live conversando comigo. Exatamente. Você tá conseguindo enxergar essa evolução? Quando você começou a ir fazer as lives, eu falei, cara, eu quero ter um dia uma chance de estar nela. Mas o medo, aquela coisa, eu falei, não, se um dia ele me chamar, eu vou. Entendeu? Ficou assim. Outra coisa, cara, a minha visão de mundo hoje, depois do curso, eu já tinha, só que o curso abriu mais um leque. Assim, tinha uma visão muito fechada. E aí é que entra o mérito de quem está ao seu lado. Eu conheci a minha esposa, morou, noivou, casou. Assim, Deus ele só coloca pessoas ao seu lado certa. Eu pedi a Deus uma coisa e algo muito melhor. E quando eu me juntei com ela, que a gente casou, que a gente começou a ir morar junto, cara, a minha visão de mundo mudou. Até referente ao curso também. Sim. Aí veio essa trajetória de conhecer ela, casar, ter família, que eu não tinha maturidade de homem. É a grande verdade. Eu não tinha. Aí eu comecei a ter. E o curso. Que assim, se o curso está me oferecendo algo bom para eu aprender, por que eu não posso passar para as pessoas? Tipo, a minha visão hoje não é ficar rico, não é ganhar muito dinheiro, é passar o que eu sei para outras pessoas. Como eu te disse ontem, deixar deixar um legado para quem vir após mim. Porque o mundo está tão caótico que ninguém absorve nada de bom. Só é ruim. Ninguém quer ajudar ninguém. A verdade é passar para as pessoas algo bom, que gere algum lucro, que gere algo que a pessoa goste de fazer aquilo. Eu tenho prazer em ensinar o que eu sei para algumas pessoas.
para que quando crescer mais lá na frente, pô, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, até eu me arranjar em alguma área. Entendeu? Você já ouviu falar da lei da semeadura, Albert? Já. Eu leio sobre isso direto, Igor. Direto. Daí nasce Albert, querendo ensinar e passar o conhecimento para mais e mais gerações, não com o objetivo final do retorno, mas sim pela satisfação de poder Na ensinar e levar verdade, isso para frente. eu percebi assim, ser rico ou não ser rico não é o fator importante. O mais importante é ser feliz e ter paz de espírito consigo mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que é interessante, que Deus pergunta ao rei Salomão assim, pede-me o que tu quiseres, eu te darei. Ele pediu a sabedoria. Tem outra parte que ele fala assim, Senhor, não quero nem muito, nem pouco, mas aquilo que é de mim, que é para mim abaster, aquilo que eu viva. Ou seja, ser rico hoje dá uma dor de cabeça. Mas também ninguém quer ser pobre. Ou seja, é ter paz de espírito consigo mesmo e caminhar sua vida. Exatamente, exatamente. Você está trazendo aí uma outra chavezinha que a gente fala muito lá na Rede Gênios, certo? Você está trazendo uma chave que ela é extremamente comum, a gente fala bastante, mas antes da gente falar dessa chave, voltando para todo o teu processo aí de legado, você está basicamente fazendo uma ruptura de gerações. A sua geração, ela vem seguindo um ciclo, esse ciclo ele vem se repetindo, que é talvez um ciclo de muita dificuldade. Você falou das suas dificuldades aí na sua juventude, e você veio com essa vontade muito grande de quebrar esse ciclo. Isso. Eu lembro que tu chegou a conversar comigo que um dos principais objetivos, você pode me corrigir se eu estiver falando errado, que um dos seus principais objetivos era uma visão de qualidade de vida melhor para a família no futuro. Esse estava ali entre os principais ali. Então, essa é uma ruptura muito grande, porque você sabe o que você viveu há anos atrás. E você não quer replicar isso. Quero nada, quero não, meu amigo, quero não. Entendeu? Então, o seu esforço e a sua cobrança e o momento do seu start foi esse. É como o pessoal chama hoje em dia, né, de gatilhos. Eu tive um gatilho e me veio tal coisa. Por que você externou isso pra gente aqui? Porque é algo muito forte em você. É algo que está ali, que está enraizado e você quer mudar essa história. Cara, e assim, eu sigo princípios, eu não troco eles por nada. A pessoa que tem princípio, ela tem tudo. A pessoa que não tem princípio, ela não tem honra, não tem palavra. Quando você tem princípio, você começa e termina alguma coisa. Mas acaba mantendo um foco ali, porque tu sabe onde tu quer chegar. Geralmente, quem não tem, tá partilhando para tudo quanto é lado. Não para tudo que é canto, onde for, vai. Exatamente. E agora, voltando para a chave que a gente tenta virar em todos os alunos, inclusive, a gente não só tenta virar em todos os alunos, com todo mundo que passa na Rede Gênios e conversa com os consultores lá, escutam a seguinte frase, que liberdade financeira não significa riqueza. Liberdade financeira não significa ter rios de dinheiro. Liberdade financeira é paz de espírito. Liberdade financeira é você viver bem, é você pagar suas contas, é sobrar aquele dinheiro para você fazer uma viagem no final do ano, você ir com sua família num bom restaurante, que é o quê? Dar a qualidade de vida que tu falou pra gente. Isso é qualidade de vida. É você ter uma reserva. Todo mundo precisa de uma reserva. O brasileiro hoje não tem uma reserva. A gente sabe que reserva ela é fundamental. Mas como é que o brasileiro ele vai ter uma reserva se o dinheiro cai e vai embora? Pingou, já era. Cai e fica devendo às vezes, porque não paga o cartão. Entendeu? Então a gente já fala desde o início que o aluno ele vai aprender todo esse processo
para ter paz de espírito, sair desse ciclo, dessa corrida dos ratos. Aí entra agora no nosso ponto final aqui, Albert, que você vai falar para a gente um pouco da lucratividade desse mercado. O que você considera da lucratividade do mercado? Se a lucratividade ela é boa? Se nesse processo em sala de aula consertou bastante aparelho nesse processo de sala de aula, se você teve lucro dentro desse processo, dentro da sala de aula. Claro que você teve, porque você já abriu. Você está com sua loja. Mas deu um overview aí de todo esse processo de lucratividade do mercado. Assim, a lucratividade, ela vem, mas ela vem aos poucos, não é de aquele estalo. E assim, o lucro em si não é... Não vou te dizer que hoje eu ganho bem o suficiente para jogar... Vai comprar um carro, uma casa... Um carro zero, isso. Mas assim, o que nós hoje nós podemos tirar, está dando para a gente viver melhor do que estava antes. Já em comparação. Esse é o objetivo, Albert. Esse é e sempre vai ser o objetivo. O que é que eu posso fazer hoje para viver amanhã melhor? É sempre isso. É um passo de cada vez. Vocês já chegaram nesse passo, já está melhor do que antes. Ok, vamos estruturar agora. O que é que eu posso fazer para ficar um pouco melhor? Vou estruturar. O que é que eu posso fazer para ficar um pouco melhor? Eu lembro que no início você falava muito comigo e falava, cara, eu estou tentando, eu estou vendendo bastante acessórios, mas não estou conseguindo pegar serviço. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje? A gente ia conversar, tu ia, voltava, tentava ajustar de novo. E foi, e começou a dar certo. Começou a trazer. Claro que a gente está dando um exemplo muito pequeno aqui do processo como um todo. Mas esse mesmo processo você vai continuar mantendo. Vai tentar olhar pela parte de fora. Bom, eu tenho isso daqui. O que eu posso trabalhar em cima disso para melhorar? Ou o que eu posso estar trazendo? Inclusive, tu falou no início da live. Tu falou no início da live que está já sempre com esse um passo à frente, estruturando, melhorando e tudo mais. E está vendo possibilidades de fazer mais especializações. Mas a gente sempre aconselha inicialmente você arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Pronto, eu tenho essa estrutura, tenho esse conhecimento, investir tanto na parte física quanto na parte intelectual. Exatamente. O que eu posso enxugar agora aqui? O que eu posso colocar para mim potencializar o retorno? É isso que você tem que fazer agora. E a gente está aqui para poder te ajudar. Está acabando um ciclo com a gente lá, semana que vem. Vai nascer outros dentro da comunidade. Você vai participar de outras coisas. E a gente vai estar sempre aberto para poder conversar contigo, trocar ideia. Você me manda mensagem. Às vezes eu não respondo na hora, mas sempre eu respondo. Ou seja, esse vínculo ele vai continuar existindo, independente. E o propósito... Até discutir. Já tive cortado. Nada. Mas uma tecla que eu me batia muito e que tu me ajudou bastante, marketing. Porque eu não sabia como divulgar, como manusear essa ferramenta. E eu comecei a fazer a escolha para chamar atenção. Eu e ela, para chamar atenção. Bora fazer isso, bora fazer aquilo, bora... E foi indo aos pouquinhos. Lembra que a nossa clientela hoje é mais no boca a boca do que no mente. Porque o marketing junto com esse boca a boca faz uma coisa extraordinária. Exatamente. Você fica... Exatamente, é o que a gente fala. O pessoal às vezes só foca no digital e esquece do analógico. E o analógico funciona e funciona muito bem. Muito bem. Você muito bem. conseguiu se adaptar muito rápido nessa parte do analógico, do corpo a corpo, sabe? Conversar, chamar atenção. Banner,
da fachada, enfim, e tudo mais. Você conseguiu se adaptar nesse processo aí muito rápido e continua tendo retornos até hoje com relação a isso. Mas para a gente finalizar agora aqui a live como um todo, que para quem tinha vergonha, está quase 1h30 já conversando com a gente aqui. Já, né? Misericórdia. Já está quase 1h30. Primeiro ponto é te parabenizar por você conseguir enxergar essa virada de chave. Cadê a sua esposa? Tá aí ainda? Vamos chamar ela para participar aqui. Chama ela. Para chamar ela para participar. Qual é a conta dela no Instagram aí? Lorena Albert. Deixa eu chamar ela aqui para ela participar com a gente. Glória Albert. Cadê? Deixa eu ver aqui. Manda um aí. Chamei ela aí. Vai. Vamos bater um papo rapidinho aqui. Cadê? Pronto. Boa. Tudo bom, Lorena? Satisfação em conhecê-la. Satisfação também. Já tinha ouvido falar muito de você, só não conhecia. Já ouvi falar muito de você, Albert sempre fala, sempre comenta da força que você dá em todo o processo, dessa caminhada toda aí, inclusive do incentivo, né? De dar esse primeiro passo, você que encontrou a gente aí nas redes sociais, viu esse anseio dele, né? Por crescimento, por precisar, querer algo mais, querer evoluir. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma parte que todo mundo queria, que todo mundo deveria ter. Aquela pessoa que está te observando ali e falou assim, não, cara, eu estou enxergando isso daqui, vai dar certo, isso aqui é para você, eu confio, vai lá e pode. Eu achei a minha outra banda também, que sempre está me impulsionando, sempre está me incentivando a fazer as coisas. A gente sabe o quanto isso é importante. Eu estou te chamando aqui na live justamente para parabenizar os dois. Ele está lá no curso, mas você está incentivando ele, ele vem aqui, passa para você o que ele aprendeu. E a sua vontade de aprender é tão grande, o seu foco é tão grande, que acontece isso que ele falou, que você acaba aprendendo mais rápido que ele. Às vezes ele fica um pouco preocupado de como é que ele vai ensinar. Rapaz, tem coisa que eu... Uma semana. Você falou que você ensinou ela conector de carga, da gente que se forma e não conserta. Exatamente. Assim mesmo. O pessoal se forma, mas não conserta por mais aquela questão de comodismo. Não vou fazer não, porque é Albert que faz. Qualquer coisa eu terceirizo com ele. Albert está aqui do ladinho, está no grupo. Tem dia 3, 4 aqui para fazer. Eu faço tudo ela hoje. É isso mesmo. Mesmo tempo. É isso mesmo. Tem uma mensagem para vocês aí, ó. Família que trabalha unida tem sucesso em dobro. Valeu. Parabéns, Albert e família. É isso mesmo. Muita gente mandou mensagem lá em cima, não consegui ler. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, pelo menos algumas aqui. Parabéns, sucesso grande, Quasar. Não vou conseguir porque está muito lá em cima, muita gente entrou aqui na live. Mas é isso, Albert. Parabéns por todo esse processo, parabéns por entrar aqui. Parabéns por... Eu vou até usar uma palavra que geralmente o pessoal não fala muito, né? Que é disfluência, né? Que é conhecida popularmente como gagueira. O pessoal não conhece muito essa palavra. E o pessoal deixa muito de crescer por causa disso. E não é que justifique nada, não. Porque foi o que eu falei, só você vive esse processo. Só você sabe o que você passou. E você quebrou essa barreira dentro de sala de aula. Você precisou quebrar essa barreira para poder evoluir. Mesmo com vergonha, mesmo com receio de gaguejar, os alunos começarem a dar risada. Você sentiu essa necessidade de buscar ajuda e principalmente, olha o que eu vou falar aqui, que encaixa exatamente com o que você falou. Eu comecei a ouvir você no grupo pelas primeiras vezes, não pedindo ajuda, e sim ajudando.
eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro claramente que as primeiras vezes que eu vi você falando do grupo e mandando áudio, não foram pedindo ajuda. Foram ajudando outras pessoas. Porque eu já tinha você para Exatamente, exatamente. Então você botou isso para fora, botou conhecimento para fora. Você está de parabéns em todo esse processo. E eu quero deixar aqui um espaço para Lorena falar a visão dela de fora de todo esse seu processo agora aqui, para ela colocar para fora todo o orgulho que ela tem aí de você, da família como um todo. Vocês têm uma filha, né? Eu não sei se sobrinha que eu vejo nos vídeos também que vocês estão colocando aí para aprender. Também. Não, a minha visão, na verdade, eu só tenho a agradecer, porque, na verdade, a loja foi nada, realmente, quando a gente começou a aprender a mexer com o celular, com conhecimento na área de celular. Nós realmente chamamos a gente realmente começou a ter uma complexidade, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque, por acaso, né, eu vi aquele vídeo, e aí falei para ele, mas acho que essa é uma oportunidade. E realmente foi, porque ele ficava e já tinha chegado na vida, não tinha uma confusão, nada, e aí ele abraçou realmente o curso, ele chegava com a cabeça mexendo no celular, as aulas já estava mexendo no celular, e isso veio agregando nessa loja. E assim, eu fico muito grata, realmente estou ali para ajudar, sou companheira, estou me ajudando, e é só gratidão mesmo. Parabéns a vocês dois, parabéns pela união de vocês. Espero em breve estar aí conhecendo a loja de vocês, podendo estar participando de uma visão estratégica aí da loja de vocês, do ambiente de vocês, dando um toque a mais aí personalizado na loja de vocês. A gente vai tá formatando um projeto para poder ir conversando aos poucos com todo mundo que está passando aqui pelas lives. Albert não sabe ainda, mas ele vai começar a participar de uns projetozinhos secretos só pelo simples fato de estar aqui na live hoje, bater um papo com a gente, porque a gente sempre reconhece as pessoas que estão buscando mais. É preciso reconhecer e, principalmente, é preciso recompensar. Então, eu falei com o Albert, acho que ontem, que é preciso, sim, comemorar cada pequena conquista, independente de qual seja ela. Se vendeu um pouco mais hoje, comemore. Se passou o faturamento, faturou mais esse mês, comemore. Se fez uma estratégia diferente e deu certo, comemore. É preciso comemorar. Essas pequenas conquistas, elas não podem ser vistas como algo natural. Vocês têm que intensificar isso para poder continuar atraindo mais e mais. Eu vou deixar o espaço aqui para Albert se despedir. Eu vou dar um tchau para a Lorena, porque está dando microfonia aqui. Tchau, tchau, Lorena. Tchau. Você fecha, vamos fechar a sua live para ele poder encerrar aqui. Tchau, tchau. Enfim, cara, primeiramente eu tenho muito a agradecer a Deus por essa chance de poder divulgar todo esse processo, esse trabalho, o que a Rede Gênios está me proporcionando, muito conhecimento, muita sabedoria, e aos professores, todos, que eu digo a todos, sem exceção de nenhum, que, cara, pode tirar tudo de você, menos o conhecimento. Você pode estar sem nada, mas se tiver o conhecimento, você tem tudo. Você vai longe. E assim, obrigado a todos que se dispuseram a estar nessa live, a Igor também, que me chamou, e que Deus
ele venha a continuar a abençoar a todos aí. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço por você ter aceitado o convite. É um privilégio para a gente estar aqui parado, ouvindo a sua história. E fique sabendo que você vai contar muito mais ainda. A live, ela só é um filtro natural que está acontecendo para um projeto muito maior. Então, você, em breve, vai estar sentado com a gente numa mesa, conversando, contando todo o projeto, os seus sucessos e contando um pouco da sua história realmente raiz. Por que eu digo isso? Que tem muitas pessoas que passaram ou estão vivendo hoje tudo isso que você já viveu e elas acreditam que elas não são capazes. Elas acabam se limitando por suas histórias. E você e os outros alunos são a prova viva que você não pode se limitar por fatos históricos. Isso está preso em você, isso você vai levar com você e você vai honrar sem dúvida nenhuma. E isso vai te impulsionar a crescer e a fazer melhor e te fazer com que você dê uma qualidade de vida melhor para sua família lá na frente. Certo? E provavelmente semana que vem ou daqui uns 15 dias eu vou estar largando algumas novidades lá na comunidade do que vocês vão participar, vocês que estão aqui na live com a gente, vocês vão se surpreender que vai vir coisas aí sensacionais. E eu costumo dizer que como é que é o ditado? Eu falei até ontem. Quem chega primeiro bebe água limpa. Esse ditado aí, ele é muito comum. Eu falo constantemente isso e eu continuo falando. Quem chega primeiro bebe água limpa e vocês estão aqui. Tá certo que já tem a agenda, ela tá um pouquinho cheia. Vocês estão aqui, estão participando desse projeto piloto e vai vir muita coisa boa pela frente, tá certo? Nossa. Agradeço a participação de todos aqui e até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Albert. Tchau.